Pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí para a gente falar um pouquinho a respeito do Flutter, que é uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta que eu gosto. Estou partindo do pressuposto aí que, assistindo esse vídeo, vocês já conhecem pelo menos o básico de como instalar, como iniciar um aplicativo Flutter, né? E alguns fundamentos e conceitos básicos dele aí de programação Dart. Enfim, o bate-papo de hoje é focado realmente em quem está começando, né? Quem quer realmente aprender desde o início aí a programação em cima do Flutter. E quem quer fazer a sua primeira interfacezinha, né? A gente fala que quanto mais versátil, quanto mais generalista e poderosa é uma framework na área de TI, mais difícil é trabalhar com ela no começo. Porque, primeiro, que te dá uma angústia muito grande, né? Como começar? Que usar? Né? O Flutter ele tem uma coleção de widgets, né? Que são os componentes básicos dele, muito grande. É uma caixa de ferramenta enorme. Então, quando você vai começar uma telinha, você pensa assim: o que eu vou usar? Como que eu vou colocar as coisas aqui em ordem? O que vai ser? Qual widget que vem? Quem que vem antes? Quem que vem dentro do outro? E não tem uma receitinha de bolo. Embora a gente tenha alguns cookbooks, né, na própria documentação do Flutter, tem muita gente, tem muito vídeo tutorial no YouTube, vocês vão encontrar, igual a esse que a gente está fazendo. Vocês vão perceber que existem abordagens distintas. Não significa que uma é mais certa que a outra, né? Às vezes algumas são mais performáticas, algumas são melhores, e aí, com o tempo vocês vão aprender realmente a escolher o que é melhor. Nesse primeiro momento, eu acho que o mais importante é a gente entender como que a gente tem que proceder, né? Qual que é o processo para a gente começar a pensar em cima de uma interface. De novo, eu não vou falar que isso aqui que a gente vai fazer uma regra, que é a única maneira de se fazer, mas é uma das maneiras. É uma maneira que eu uso. Eu sou um cara de origem de back-end, embora no começo da minha carreira de TI programei muito com linguagens DOS, né? E assim, front e o back não existia muito esse conceito. Você trabalhava tudo muito junto ali. Então eu fiz muita telinha. Mas quando eu fui para a web, por exemplo, eu comecei a me concentrar muito no back-end. E para mim, raciocinar em cima de telinha, né, foi uma transição, ainda é uma transição que eu estou fazendo, que não é tão simples e natural como quem já começa no front-end. Então eu espero que essa experiência minha aqui que eu passei, estou passando, sirva para ajudar de alguma forma quem está com alguma dúvida com relação a como construir uma interface, a começar a pensar em cima dessa interface que você vai construir. Beleza? A ideia é, vamos partir aqui do aplicativozinho básico do Flutter construído. Nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo aqui, a ideia não é chegar até o final, mas a gente começar a fazer aqui um raciocínio, um racional, de como começar esse layout nosso. Ok? Estamos aqui então, né, com um projetinho Flutter inicial, é aquele padrãozão mesmo que é gerado pelo template, né, do próprio Visual Studio Code. E aí a ideia é a gente tentar reproduzir um layout mais ou menos assim, ó, que é um cartão, né? Seria um cartão digital de visita com uma foto, né? Ali um nome, o cargo da pessoa, um botão que leva o cara para o WhatsApp, né? E botões ali fazer ligação, e-mail, Instagram e Facebook. Na realidade, a ideia não é fazer esse cara funcional, chamando todas as funcionalidades, não. É tentar entender como é que a gente chega nesse desenho, que eu acho que talvez seja uma das partes mais complicadas no começo, né? Como é que a gente faz o layout de um app. E uma das coisas que eu desenvolvi para mim mesmo, né, é tentar abstrair o layout. Porque eu acho que, principalmente para quem não cria de front-end, para quem tem algum tipo de background que é mais ligado aí à parte de programação mais back-end, menos visual, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar enxergar o aplicativo com áreas, né? O que seriam essas áreas aí que eu estou falando? Seriam mais ou menos algumas seções que você vai ter ali para poder colocar. Por exemplo, ali em cima ali a gente tem lá o títulozinho, né? Cartão digital do app lá com um símbolozinho no meio. Depois embaixo a gente tem ali, né? Um círculo, avatar circular, tem um nome.
tem o cargo. Então, a gente já vai começando mais ou menos a pensar coisas. E aí a gente pode chegar a algumas conclusões, né? A primeira conclusão que a gente pode chegar é que dá para a gente enxergar, por exemplo, num primeiro momento, ali uma coluna, né, que pega desde o cartão digital até lá embaixo as redes sociais, na íntegra, o meu cartão como um todo. Dentro dessa coluna, lá na parte de baixo, na última parte, na primeira, eu tenho linhas, né? Eu tenho uma linha onde eu coloquei lá cartão, uma imagem em digital. O resto não precisa de linha, porque na realidade são elementos únicos. E a última parte dele ali, onde tem telefone, e-mail, Instagram e Facebook, é como se fosse uma linha. Então daria para a gente pensar mais ou menos assim, como se fossem bloquinhos, né? Como é que eu tenho que montar esses bloquinhos? E uma das coisas legais que a gente pode começar a fazer é brincar com esse layout lá, a ponto da gente fazer de forma abstrata, né? Antes de eu tentar colocar ali as imagens certinhas e tal, eu faço ele mais ou menos de forma abstrata para eu poder enxergar. Então vejam bem ali, ó. Tem lá em cima lá, né, uma linha com 3 itens, né? Seriam azulzinhos ali, né? Que o primeiro item seria, olha lá, o escrito cartão, no meio uma imagem e depois à direita o digital. Depois um círculo representando ali o meu avatar. Depois ali um outro bloquinho, uma outra caixinha, né? Onde eu escrevi o nome, o cargo embaixo. Um outro bloquinho onde é que eu colocaria ali o botão. E embaixo ali, ó, uma linha com várias caixinhas formando o que seriam ali as imagens do telefone e redes sociais. Bom, como é que a gente começa a pensar isso aí, tá, gente? Bom, primeira coisa, vou pegar aqui esse appzinho básico, vou limpá-lo. Tirar aqui todos os comentários primeiro. Nesse momento, esses comentários não me interessam. Vou tirar até essa funçãozinha aqui de incremente, que eu não vou precisar dela. Não vou precisar daquele botão flutuante lá, porque o nosso layout não tem um botão flutuante. E no body, eu vou arrancar praticamente tudo, aliás, tudo, no lugar aqui desse center que tinha no body. Vou colocar aqui um placeholder, a gente chama de placeholder como se fosse um elemento temporário. Só um texto aqui para ele não ficar dando erro. E vamos tirar esse float button aqui. Olha lá, eu limpei praticamente todo o código, tá? O que ele tem hoje no app? Nada, ele vai ter lá o títulozinho, que é o scaffold. Aliás, vou tirar isso também, que eu não quero aquela barrinha lá em cima, que é o nosso app bar. Lembrando que esse app bar, ele é opcional. E aí vocês vão ver que a minha tela ficou toda branca. Beleza? Ou seja, eu tenho a área toda para trabalhar. Porque se vocês forem reparar, olha, o layout do meu cartão. Vou pegar aqui, ó. Layout pronto. Ele não tem aquela barrinha, né, que é o app bar lá em cima. É o meu cartão e pronto. Tá? Então eu tenho aqui a telinha toda em branco para começar a trabalhar. Nesse primeiro momento, né, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar só a imaginar como que eu coloco alguns elementos na tela. Eu vou colocar os elementos já do cartão? Não, nessa primeira aula não. A gente vai começar a brincar com alguns elementos, que eu acho que é legal a gente entender que existem alguns elementos que a gente pode começar a usar para entender como é que eles funcionam. Tá? Eu acho que é legal isso. Uma das primeiras coisas, quando a gente vê esse layout aqui, né? E como eu falei para vocês, é bom imaginar as coisas. Bom, se eu tenho coisas ali, uma em cima da outra, eu tenho alguns componentes que me permitem fazer isso. Então, o stack, por exemplo. E talvez o que vai ser mais útil aqui nesse momento vai ser o column, que é a coluna. Aí vocês me perguntam, né? Tá, como é que você sabe que é o column? Galera, assim, de verdade, não dá pra gente começar praticamente do zero. É legal a gente abrir algum fonte que já exista, abrir algum
app, ver como é que funciona, assistir algum speed code, pegar algumas aulinhas, para a gente poder entender que existem alguns widgets. Eu entendi o que o Column faz, é legal até a gente ler a documentação do Flutter, é muito boa a documentação, tem uns videozinhos. Eu falei, cara, eu acho que a coluna, ela meio que se encaixa aqui. Por quê? Porque é uma possibilidade de eu colocar vários filhos, né? A coluna tem children, ou seja, eu consigo colocar vários widgets lá dentro, uns em cima dos outros. Por que não usar, por exemplo, o stack? Bom, porque o stack ele vai empilhando ali. Na realidade, eu queria realmente melhorar esse layout aí para ter, né, alguma distribuição bacana do que eu vou fazer. Tá? Então, por isso que eu imaginei a coluna. Então, vamos lá. Como é que funciona a coluna? Bom, a coluna, eu vou tentar colocar em termos de caixas coloridas para vocês no primeiro momento, para a gente poder enxergar como é que ela funciona. E como é que eu faço isso, tá? Para a gente distribuir na tela. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma coluna. Não é texto que ela tem, né? O que a coluna tem dentro dela? Bom, a coluna, ela tem children. O que é children? Children é como se fossem coleções de widgets que eu vou colocar aqui dentro, separados sempre por vírgula. Como que eu faço então para colocar ali os caras coloridinhos, né? Vamos usar na coluna, vamos usar containers. O que é um container? O container ele é um widget muito útil para a gente poder principalmente trabalhar com layout, porque ele é como se fosse uma caixa que vai conter coisas lá dentro, né? A gente pode associar realmente com esse container de carga, né, que leva no navio e tal. Você pode colocar várias coisas lá dentro. Esse container que eu vou colocar aqui agora para vocês, eu vou colocar aqui dentro dele, na realidade, só, num primeiro momento, cor. Por quê? Porque eu quero que vocês enxerguem como que fica vários containers lá dentro. Podem colocar cores berrantes, tá? Pra gente saber que o cara tá lá. Então, vou colocar aqui um azulão. Vamos salvar o cara. Tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro container. Agora, eu vou colocar aqui um segundo container. Azul e vermelho. Bom, vamos lá. Salvei o cara. Vocês vão reparar no primeiro momento poxa, fiz o container, salvei o cara, mas, veja bem, ele não apareceu. Por que ele não apareceu? Porque, gente, esse container aqui, por enquanto, ele não tem tamanho. Então, é como se ele, na realidade, ele está lá, mas ele está de um tamanho inexistente. Então, ele não vai aparecer no nosso layout. E aí é o primeiro truquezinho que eu queria mostrar para vocês, que eu acho bem bacana. Bom, primeira coisa, né? Como é que a gente coloca um widget dentro do outro. Eu vou colocar o container dentro de um outro widget, que bem legal, bem bacana, para que vocês enxerguem os containers dentro da coluna. O que eu vou usar? Eu vou usar um cara chamado Expanded. Eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Como é que eu faço para colocar o container que está aqui dentro desse Expanded? Ó, eu cliquei aqui, eu estou usando o Visual Studio Code, tá? Com o plugin lá do Flutter, do Dart. Eu vou clicar aqui na lampadinha. Olha que legal. E aí, ó, eu vou vir aqui e vou falar assim, wrap, que significa envolva, com um determinado widget. Já tem até alguns aqui pré-prontos. Tem um builder, tem um center, o próprio column, padding, row, size of the box, stream builder. Bom, mas não tem aqui um expanded, que é o que eu estou querendo. Então eu venho aqui, ó, wrap with widget. Ele vai aparecer lá a palavra em widget e aqui eu escrevo expanded. Vou fazer isso com esse azulzinho e vou fazer isso com o vermelhinho. Agora reparem, opa, está escrito expanded errado. Expanded. Agora vejam bem, olha a mágica legal acontecendo, ó. Salvei o cara. Olha lá no meu appzinho, ele já apareceu uma caixa azul e uma caixa vermelha embaixo.
E vejam que os dois têm a mesma distribuição de tamanho, né? Ele tem um tamanho da metade azul e da metade vermelha. Por que ele fez isso? Porque o Expanded ele tem o poder de expandir o que você colocou ali dentro para o que está restante na tela. E por que eu estou mostrando para vocês que é bem legal? Porque isso é uma das formas da gente trabalhar um layout que seja responsivo e adaptativo. Nós vamos chegar lá, tem até algumas outras formas de fazer. Mas usando o Expanded é bacana, porque ele vai aproveitar todo o espaço que a gente tem ali sobrando, entre aspas, dentro do aplicativo. Tem jeito da gente fazer isso de outra forma? Tem, tá? Mas vamos usar o Expanded no primeiro momento para vocês entenderem como é legal a gente fazer essa distribuição. E aí vocês vão usar toda a área útil ali do app, né? Do seu smartphone, seja ele do tamanho que for. Então vamos começar a pensar aqui, ó, o layout. Eu fiz um cara. O que eu posso pensar ali que são essas linhas do Expanded, né? Vamos imaginar, olha, a linha lá de cima era muito fininha. Então eu não quero que ela ocupe o mesmo espaço que o restante. E a linha de baixo também não. Por quê? Porque a linha de baixo vai ser só ali uma linhazinha para ocupar com as redes sociais. Então vamos imaginar que eu quero colocar lá embaixo assim, uma linha um pouco mais alta para conter os ícones. E em cima, uma linha mais fininha para ter só o escritinho ali, ó, cartão digital. Beleza? Como é que eu faria isso aqui, então, usando os elementos? Se eu quero um cara que é fixo e que não tenha aquele mesmo tamanhão, né, para distribuir na tela, eu vou usar aqui um cara chamado Sized Box. O que o Sized Box faz? Ele cria para mim uma caixa exatamente da altura e largura que eu quero. Eu não quero especificar largura, mas eu quero especificar altura. Eu quero que essa caixa aqui, ó, tenha 20 pixels de altura. Porque vai ser mais ou menos a largura da faixinha escrito cartão digital que está lá em cima. Coloquei o cara, vamos salvar. Vejam bem, ele apareceu. Reparem, porém, que ele está aparecendo lá em cima da nossa faixinha, né, de apresentação de número de bateria e tudo mais, que é aquela faixinha lá em cima. Tem como eu trabalhar isso aí de alguma forma? Tem, eu poderia usar vários recursos ali para poder fazer isso. Mas, nesse primeiro momento, eu não quero fazer. Eu vou imaginar que eu vou deixar aquele recurso ali, poder usar um, né, para chegar o cara um pouco mais para baixo e tal. Mas eu vou deixar ali, ó, uma primeira caixinha, que vai equivaler àquela altura daquelas ferramentas. E vamos colocar uma segunda caixinha, que vai ser onde eu vou colocar o meu texto. Cartão digital, né? Olha lá, aquela partezinha azul, laranja, azul, né? Que vai equivaler lá ao cartão digital lá em cima. Tá branquinho o cara. Pode ser branquinho? Tá, eu quero colocá-lo de outra cor. Reparem que o Sized Box, galera, ele não tem cor, né? Ele não tem. Mas eu posso colocar dentro dele um filho que tem cor. E a gente já viu ali embaixo que o container pode ter cor. Isso é legal no Flutter, porque você pode ir juntando as coisas como se fosse um legozinho, né? Então, olha só, eu posso colocar dentro desse Sized Box um outro container para poder colorir. Para que colorir? Para a gente ver exatamente onde vai ser as nossas linhas das coisas que a gente quer colocar. Eu vou colocar um cara aqui que é um container. E esse container vai ter a cor. Que cor que eu vou colocar aqui? Vamos colocar laranja. Colors orange. Salvei o cara. Opa, coloquei no errado, né? É nesse primeiro que eu quero colocar. Quero colocar o child nesse segundo. Veja bem, onde está aquela faixinha laranja, então, é onde eu vou colocar o meu layoutzinho, né? Aquela faixinha escrita em cima lá, cartão digital. Beleza? Ó, que legal. Então, a coisa já está começando a criar vida, né? Já está começando a aparecer.
Vamos imaginar aqui onde é que eu coloquei o avatar, como se fosse um dos elementos que eu preciso distribuir. Então eu vou colocar um container para ele, que vai ser o azul. Vou até representar com cor diferente aqui para ficar mais parecido com aquele layout lá, tá? Vou pegar aqui um azul mais clarinho. Light blue. Tá, beleza. A segunda área aqui vai ser a área do nosso avatar circular, tá? Então eu vou pintar esse cara aqui de laranja, só para vocês poderem entender. Olha lá, o avatar circular. Tá muito grande? Não se preocupem, nós vamos chegar lá, beleza? Uma outra área vai ser a área aqui onde é que eu vou colocar tanto o nosso título quanto a parte do botão verdinho ali do WhatsApp. Então vamos colocar o cara ali, verdinho, em homenagem ao WhatsApp. Beleza. Agora eu vou colocar uma linhazinha ali para a gente colocar todas as nossas redes sociais. Como se fosse aquela parte de baixo ali. Então nós vamos usar um outro expanded. Aliás, não vai ser um expanded. Por que não vai ser um expanded? Porque eu não quero que ele seja um cara do tamanho dos outros. Eu não quero que ele distribua ali aquele tamanhão para todo mundo, porque vai ser só uma faixinha para redes sociais. Ela é um pouco mais alta, né? Não vai ser só 20. Vou colocar aqui 60. Beleza? E eu não quero light blue. Eu quero que ela seja purple. Diferente. Tá lá. É colocado vermelhinho e vamos colocar aqui para diferenciar. Olha só, pessoal, a gente meio que já começou a fazer ali aquela distribuição. Ah, mas não está na mesma altura, a gente precisa mudar um pouco e tal. Não se preocupem que isso a gente pode ir ajustando ao longo do tempo. A ideia é vocês entenderem esses primeiros elementos, como é que a gente distribui as coisas. Eu foquei, então, aqui no column, no sized box e no expanded. E a gente já começou mais ou menos a distribuir as coisas ali dentro. E aí, à medida que a gente vai fazendo, óbvio, nós vamos colocar coisas dentro, né? Não vai ser nessa aula, mas vou só demonstrar para vocês. Vamos imaginar que naquele sized box azulzinho ali, eu queira já colocar um texto, tá? Vou colocar aqui só para demonstrar para vocês, ó, escritinho, cartão digital. Não é o que vai ficar, mas só para vocês verem como é que funciona. Vou colocar dentro do container. Por que vai ser dentro do container? Porque o sized box já tem um filho, que é o próprio container, e agora o container vai ter dentro dele um texto. Text. Tá lá o cara. Na hora que eu salvo, opa, apareceu lá, cartão digital, tá escritinho. Vocês viram que ele encolheu a largura, por quê? Porque o meu sized box, ele está especificando a altura e não a largura. E aí, quando eu coloco um texto, um elemento lá dentro, ele ajusta para o tamanho do elemento. Tá? É bem legal, bem interessante. E aí agora a gente começa já a brincar com os elementos. A gente já vai começar a inserir coisas. Mas esse é papo para uma próxima aula. A gente fica por aqui. Brinca um pouquinho aí com Sized Box, brinca um pouquinho com o Expanded. Né? Lembra que o Expanded vai distribuir os elementos para o espaço que está sobrando. Né? E tenta fazer essa coisa de ir colorindo com container dentro dos elementos aí para vocês irem experimentando essa questão de layout. Beleza? Então é isso. Abraço a vocês e até a próxima aula, onde a gente vai continuar falando um pouco aí a respeito de layout.